Boa noite, amigos, gente querida. Hoje eu estou aqui para conversarmos mais um pouquinho neste meu segundo vídeo e que no final do primeiro vídeo eu havia dito que eu gostaria muito, né, de que esse segundo momento pudesse ser melhor do que o primeiro. E a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho tudo que a gente procura fazer, né? Mas foi engraçado porque hoje, quando eu comecei a me preparar para gravar esse meu segundo vídeo, eu tinha assim em mente uma ideia fixa de que esse deveria ser melhor que o primeiro e que eu preciso me aprimorar a cada novo dia, a cada nova oportunidade, a cada novo desafio. Eu acho que isso é algo mesmo de nós, seres humanos, com a essência que Deus colocou na gente no momento do nosso nascimento, da nossa criação, que nós devemos sempre estar em busca de nos melhorar e de sermos pessoas que seguem o caminho do bem e que estão sim correndo atrás de se aperfeiçoar como seres humanos, como filhos de Deus que somos, que temos uma essência divina, né? Agora, melhorar não porque eu preciso mostrar às pessoas, provar para as pessoas que eu quero ser melhor a cada novo dia. Não para provar nada para ninguém, mas sim porque realmente da nossa essência a busca pelo nosso aprimoramento humano, pelo nosso aprimoramento espiritual, porque nós não somos seres feitos apenas de carne, nós somos essencialmente espírito, porque é da criação divina o espiritual. Tanto que Deus acabou mandando um dia, enviando o seu próprio filho como um ser humano, um ser de carne, com sentimentos, com fraquezas humanas, com dores, para que viesse nos trazer aqui as lições de amor sublime, de entrega total, do verdadeiro amor, essência divinal. E Jesus encarnou como ser humano, como filho de um homem, de uma mulher, terrenos, criaturas do próprio Deus, para trazer aqui os ensinamentos divinos. Então, quando eu pensei em começar esse vídeo hoje, focando em algo que pudesse ser melhor do que aquele primeiro momento, eu estava assim ainda dividida em que tema hoje eu discorreria para levar a vocês, a quem me ouvir, a quem assistir ao meu vídeo, um assunto
proveitoso as sementes, as boas sementes, né? Para que nós possamos continuar semeando, espalhando pelos nossos caminhos, em busca de colaborarmos com a melhoria das outras pessoas, com o bem dos nossos irmãos, em ajudarmos aqueles que, por desventura do caminho, sofram mais do que a gente, porque às vezes a gente se coloca numa situação de sofrimento, que quando a gente vai avaliar depois que a gente já superou aquele instante de dor, de rejeição, de nos sentirmos menores, a gente vê que não era tudo aquilo, né? E muitas vezes a gente tem uma tendência, nós temos uma tendência grande a ampliar aquele momento de problema, o momento em que nós encontramos à nossa frente um obstáculo. A gente acaba sempre enxergando o obstáculo muito maior do que ele verdadeiramente é. E aí foi incrível, porque na hora em que eu abri uma leitura para trazer uma orientação para essa conversa de hoje, antes de folhear a minha Bíblia, antes de folhear qualquer livro que eu tenho aqui em mãos, para retirar deles essas sementes que eu preciso espalhar, eu abri direto numa leitura de Isaías 40, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, e que traz uma reflexão assim muito pertinente para tudo que nós estamos vivenciando agora. E eu sempre converso com o meu esposo, com os meus filhos que já são adultos, e agora até com os netos, porque os netinhos já estão crescendo, que nós não devemos fazer nada, falar de nada, e nem até aconselharmos alguém sem primeiro nós buscarmos na palavra de Deus a orientação. E quando as palavras às vezes nos vêm, quando estamos conversando, dialogando com alguém, e que naquele momento a gente sente que aquela pessoa precisa mais de uma palavra, de um conforto, de um conselho, de uma dica, ou até mesmo de uma experiência de vida, a semente boa que vem às vezes intuitivamente naquele bate-papo assim despretensioso que a gente trava com um amigo, com uma irmã, com um familiar, com uma pessoa do nosso trabalho, aquilo desencadeia em nós também uma corrente de emoção. E nós temos que procurar direcionar essa emoção, essa corrente, para um lado que nós possamos ajudar aquela pessoa de alguma forma, confortando-a, trazendo palavras de bom ânimo, trazendo um ensinamento de Jesus, trazendo uma escritura da nossa Bíblia, né, do livro dos livros,
aquele livro que não traz fake news, aquele livro que traz verdades, aquele livro que traz apenas histórias verídicas que já foram vividas milenarmente pelos nossos antepassados, por aqueles que nos antecederam aqui nesse mundo e que, por certo, vivenciaram dificuldades muito maiores, sofrimentos muito mais atrozes do que o que nós experimentamos agora, embora nós estejamos vivendo num mundo de muita dor ainda, de muita inquietude, de muita insegurança, né? Inclusive assim, eu vou falar por mim e pelas pessoas da minha geração, que eu tenho certeza que meus amigos que estiverem ouvindo hoje esse vídeo, que estiverem vendo esse vídeo, essas minhas palavras, talvez até concordem comigo que nós vivemos num mundo muito bom. A minha geração, eu falo que foi uma geração muito rica, muito abençoada, porque nós conhecemos um mundo de valores morais muito mais rigorosos, muito mais exigentes, valores espirituais muito mais fortalecidos. Os nossos pais, as gerações que nos antecederam, talvez os nossos avós, bisavós, trouxeram uma formação cristã, sem desmerecer nenhuma outra crença e sem também aqui estar questionando nenhum outro tipo de religião, porque aqui a gente não está falando de religião, nós estamos falando de valores e de sementes. Passaram para a gente, através dos nossos avós, dos nossos pais, uma consistência muito grande no sentido da amizade, no sentido do respeito, principalmente o respeito aos nossos semelhantes, às pessoas mais velhas, aos professores, aos representantes de Deus, que hoje, felizmente também, né, existe essa coisa boa de que não haja mais tanta separação por conta das religiões e das crenças. Então, quando eu digo isso, eu falo no sentido de valores morais, consubstanciados muitas vezes na fé, na crença de que nenhum de nós chegou aqui assim, caídos aí de uma nuvem, ou nascidos de alguma plantação. Todos nós estamos aqui por um propósito que, ao meu ver, e eu aqui me reservo o direito de professar aquilo que eu acredito, nós estamos aqui sim por um propósito divino. Todos nós temos aqui uma missão a cumprir. Então, hoje, quando eu decidi gravar esse vídeo e estava em busca de uma fundamentação e de um amparo para que eu não falasse meia dúzia de abobrinha e que eu não viesse aqui preencher o tempo, o meu tempo, que é precioso, e o tempo de quem poderá me ouvir, que também é precioso, com coisas fúteis, com palavras vazias, sem nenhuma profundidade. Então,
essa busca pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, eu diria que ela não nos deve fazer sentir culpados, porque às vezes a gente se culpa. A gente se culpa porque dá uma impressão de que nós estamos buscando holofotes, status. Não. Pelo menos eu creio que a maior parte das pessoas que se propõem a isso não é exatamente por aí. Pelo menos para mim, não se trata disso. Nós não devemos nos sentir culpados por querer ser melhores a cada dia. Não melhores do que ninguém, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos. É em busca desse aperfeiçoamento que nós devemos seguir o nosso caminho. Mas também não devemos nos sentir orgulhosos de nossos feitos e de nossas conquistas. Sim, orgulhosos para nós que temos um propósito de alcançar uma coisa boa, que é, por exemplo, o que eu venho fazer hoje, de levar sementes de esperança, sementes de bom ânimo, sementes de fé e acreditar no futuro, mas não naquele futuro longínquo, distante, que a gente nem sabe se haverá. É nesse futuro que começa a cada dia, a cada nascer do sol. É esse futuro a que eu me refiro. Nós precisamos querer nos tornar melhores, principalmente para agradarmos a Deus, que espera de nós, sim, que nós caminhemos sempre na direção dele e em busca dessa melhoria constante. E para isso, nós devemos, a cada dia, sermos mais humildes, ao reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, sermos corajosos para renunciarmos a esses erros e essas fraquezas, abrindo mão aí, minimamente, daquilo que a gente sabe que pode suportar. Então não é fazer grandes sacrifícios fora do nosso alcance. É um pouquinho a cada dia. É uma pequena renúncia a cada dia. Se eu sei que eu posso, em algum dia, treinar os meus pensamentos e as minhas palavras para não dizer palavras torpes, para não dizer palavras ofensivas a um irmão, a um semelhante, a uma pessoa com quem eu convivo, ou até mesmo alguém que de repente me magoou pelo caminho, alguém que me ofendeu, alguém que fez algo que eu não apreciei, que me deixou até naquele momento muito irritada, muito brava, né? No trânsito a gente acaba passando às vezes por essas experiências que nos provam e às vezes a gente perde a estribeira, a gente perde o nosso bom senso ali naquele desafio que a gente não estava esperando. E nós temos que ser, sim, corajosos para tentar renunciar a todas essas fraquezas e essas, vamos dizer, essas atitudes que nos derrubam daquele propósito de nos melhorar, para seguirmos os bons caminhos. Quando nós nos sentimos cansados, quando fraquejarmos,
diante das vicissitudes que a vida nos apresenta, eu acho que a melhor saída, não, eu não acho, eu tenho certeza, a melhor saída é sempre a gente se dirigir a Jesus. A gente espera aquele momento de privacidade, a gente procura aguardar que a gente tenha ali um cantinho da nossa casa e até mesmo lá no nosso trabalho, para a gente colocar aquele sentimento todo que está ali, às vezes, retido no nosso coração ou na nossa mente e desabafarmos com Jesus, que é nosso Pai, que é nosso irmão, que se fez nosso irmão, que entregou a sua vida, que se colocou em sacrifício na cruz para nos salvar, para nos redimir. Ele é o nosso Redentor. E Ele nos ouve. Às vezes a gente acha que não, mas Ele nos ouve. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós como filhos. Ele nos socorre quando clamamos por seu nome. E Ele não nos desampara em hora alguma, em momento algum, mesmo quando a gente pensa que a gente está sozinho, abandonado numa rua, numa sarjeta, no fundo do poço, num deserto, nos sentimos perdidos nos momentos da nossa dor. Ele não nos desampara, mesmo quando achamos que Ele desistiu de nós. Ele não desiste. Ele não nos desampara. Ele nos carrega no seu colo. Ele nos coloca nos braços. Ele nos sustenta. Como a gente já viu aí, lá naquele poema de Pegadas na Areia, que eu não vou falar sobre ele hoje, porque realmente esse poema ele só veio à minha mente agora. Mas essa palavra, gente, esse nosso bate-papo de hoje, é para mostrar a vocês, meus amigos queridos, e aqueles que vão me ouvir, que talvez eu nem conheça, mas que já estão aí prestigiando o meu vídeo, esse propósito, esse projeto das sementes que eu quero espalhar, para que vocês não desacreditem, mesmo nas horas das maiores amarguras, para que vocês não desanimem, mesmo naquele momento em que vocês acham que vocês estão ali realmente largados na estrada, né? Que nem a gente fala aí nesses ditados populares, no mato sem cachorro, né? Nem sei por que o cachorro, talvez para nos guiar pelo senso de direção que eles têm muito mais do que nós, né? Às vezes um cachorrinho, né? Quantas vezes aí um ser humano que ainda precisa crescer bastante, ele vai lá para se livrar daquele pobre animalzinho que ele acha que é um fardo na vida dele, vai, põe o bichinho lá numa caixinha de papelão, enfia lá no porta-mala do carro, que eu acho isso assim uma maldade tamanha, embora eu não possa julgar ninguém, nem tô aqui para isso. Mas dependendo do lugar que o bichinho ficou, se ele não for acolhido rapidamente por alguém de bom coração, que passe por ele e se compadeça, às vezes ele até consegue voltar só pelo faro, porque ele vai reconhecendo o caminho por onde aquele dono passou. E ele vai lá em busca do mesmo carinho, em busca do mesmo afeto,
porque ele não tem ainda a maldade que infelizmente impera entre nós, seres humanos, né? E que a gente precisa arrancar isso da nossa vida com muita urgência. O mundo urge da nossa mudança e da nossa melhora, do nosso aprimoramento como seres humanos e criaturas de Deus, mesmo que muitos ainda duvidem disso. Então, gente, hoje eu vou fazer a leitura que veio até mim assim, né? Praticamente pulou da página da minha Bíblia para as minhas mãos para que eu pudesse trazer essa leitura para o nosso encontro de hoje. Então, Isaías 40, eu separei aqui alguns versículos para fazer a leitura para vocês, exatamente porque veio assim, como tipo assim, Jesus chegou aqui para mim através do livro das Escrituras e me disse: olha, hoje é isso que você vai ler para os seus amigos e vai ler para todo filho meu que for te escutar. Isaías 40, do capítulo 9, eu vou ler até o capítulo 14, tá? E depois eu encerro. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Bom, gente, eu não posso erguer tanto assim essa voz rouca, mas foi o que Deus, né, me trouxe aí no dia de hoje, eu abrindo essa página aqui, ao acaso. Nada é ao acaso, né? Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor. Vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem? Gente, quem? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? Quem? Quem de nós, pobres viventes, teríamos capacidade ou condições para isso? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Então, gente, é Deus nos perguntando tudo isso e nos dizendo: olha, vai lá, sobe lá, grita lá ao monte de Sião, fala alto a Jerusalém e diga que o Senhor é o Senhor que vem com todo o seu poder. É Ele que nos carrega. Somos nós que precisamos dos seus conselhos,
dos seus ensinamentos. Deus, na realidade, não precisa de nenhum de nós. Para Ele, para a grandeza dele, nós somos como os grãos de areia do oceano. Nós somos como pó, que a qualquer vento vai-se embora. Deus é o poder. Os braços dele é que determinam o caminhar do mundo. E aí, para encerrar essa leitura tão maravilhosa, em Isaías 40 mesmo, do versículo 28 a 31, nós podemos absorver o seguinte: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, mesmo quando se sente subjugado pelo cansaço humano, pelo desânimo, será acarinhado, será acolhido nas mãos do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos sim correr para Jesus e buscar nele as nossas forças, o nosso ânimo, a coragem para nos tornarmos melhores, dignos diante da glória desse Senhor nosso Deus. Então, meus amigos, eu encerro por aqui, desejando ainda um meio de semana abençoado e maravilhoso a todos, e que cada um aproveite ao máximo as sementes desses ensinamentos para espalhar no seu quintal, no seu jardim, no seu pomar, no seio da sua família, entre seus filhos, que são os seus melhores frutos, com certeza, e que vão levar tudo isso de bom para o seu caminho, como fortes ensinamentos. Muito obrigada e boa noite. E que Deus nos abençoe.